seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas.
Olá, sejam bem-vindos ao Doses Milionárias de hoje. Vamos começar o programa hoje com o Espaço Gerontologia Prática, onde eu costumo trazer convidados para falar sobre envelhecimento, maturidade, economia prateada, empreendedorismo, vários assuntos relacionados ao envelhecimento da população, que é um desafio hoje para a sociedade, né? E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especialista em BPO financeiro, né, Thiago? Que é o Thiago de Matos, que é CEO da UOL BPO. Isso. E que a gente vai falar hoje, gente, sobre as questões financeiras relacionadas ao envelhecimento, que, aliás, é um assunto que é muito pouco abordado, né, Thiago? E que é super necessário, tanto para as famílias, porque a gente sabe, né, eu que acompanho há mais de 20 anos as famílias, eu sei que o custo é altíssimo de cuidado de uma pessoa idosa, mas a gente tem que também estimular o empreendedorismo, porque as pessoas precisam desses serviços, tanto as famílias quanto os idosos. Mas aí é preciso haver um planejamento dessas empresas para elas terem sustentabilidade. Então, seja muito bem-vindo, Thiago. Agradeço você ter aceitado o convite e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo ótimo. Vamos nessa, né? Vou te pedir para botar o microfone bem pertinho, você pode mexer aqui. Tá ótimo. E aí vai sair melhor. Quer me apresentar, né? Isso, Boa você tarde. tem que falar também o que é BPO financeiro. Vou falar, calma. Boa tarde, me chamo Thiago de Matos. Sou CEO da UOL BPO, né? Já estou nesse mercado de BPO financeiro já tem 4 para 5 anos. Né? Sou contador, especialista em controladoria empresarial, né? E atuando, né, no financeiro das empresas. O que é o BPO financeiro? Né? Nada mais, nada menos, não vamos se pegar aqui a siglazinha, mas é a terceirização do setor financeiro da empresa, né? Que hoje a gente atua com uma excelência, né? E aí a gente acaba atuando também com as pessoas físicas por necessidade dos próprios empreendedores, né? Porque às vezes a confusão patrimonial é tão grande que a gente tem que juntar, né, as despesas pessoais do dono da empresa para entender o que acontece para depois desmembrar. Né? Então aí sim surgiu uma outra expertise da nossa empresa para a gente atuar também na área de pessoa física, né? Nossa, dando essa consultoria, né? A gente não consegue atuar por causa devido restrições do banco, mas dando essa parte de consultoria, de planejamento financeiro de pessoa física. Isso é tão importante para essas famílias que estão passando por esse momento de cuidar dos idosos, porque as despesas, elas viram uma bagunça. E aí, assim, ontem ainda eu estava atendendo uma filha de um idoso, minha cliente, e aí eu falei com ela, olha, você precisa separar o que é custo seu, o que é custo da casa, o que é custo do idoso que você cuida, porque tá tudo misturado, né? Inclusive o custo do salão de beleza que ela tem. Tá misturado também, e aí ela tá completamente perdida. E aí, quando ela vai discutir com os outros familiares do idoso, que é o sogro dela, que ela cuida, ela não tem argumento para poder fazer a divisão das despesas, né? Exatamente. O que é super importante. E o povo tem a visão que empresário é rico, né? Tem essa visão, você é empresário, é rico, é bem sucedido, né? Não é bem assim, né? A gente tem que ter um planejamento, uma educação financeira, né? Um dos meus objetivos dentro do mundo empresarial, junto com o meu sócio, né, o Cícero Yamazaki, é a gente levar essa educação financeira para dentro das escolas, né? Que hoje agora está tendo muito, né? Então a nossa visão para o futuro é trazer mais educação financeira para o país. Porque por que a gente está sofrendo tanto agora, né? Porque lá atrás não houve uma educação financeira nas escolas, ninguém aprendeu a ser empresário. Todo mundo aprendeu o quê? Aprendeu a ser dentista, aprendeu a ser fisioterapeuta, aprendeu a ser isso. Mas e aí? E o empreendedorismo? E o contas a pagar, a receber, a organização empresarial, né? E aí começa o balaio de gato, né? Com a corrida dos ratos, né? Para pagar boleto, né? Então, é sempre aquela corrida toda. A gente não recebeu a nossa geração essa educação, né? Eu lembro que a primeira empresa que eu abri, que era de terceirização de serviços para hospital, foi muito difícil para mim, porque assim, ninguém fala na faculdade para o profissional de saúde como é que monta uma empresa, né? E aí é sempre aquela coisa, vai ser profissional liberal, mas só que cada vez menos a gente vê profissionais liberais, até por conta da necessidade de outras empresas de terceirizarem os nossos
outros serviços. Porque o custo também de manutenção de um profissional é caro, né? Um fisioterapeuta, um psicólogo, um médico é muito alto para as empresas, então elas contratam outras empresas. E aí eu lembro, Thiago, que foi uma confusão, não entendia nada de contador. E o meu pai, funcionário público, né? Também não entendia. Normal, né? E aí foi um desafio grande. Eu calculava os custos de uma maneira errada, porque eu não calculava o custo do material para manutenção do serviço. Isso é tão comum, né? A pessoa faz aquela conta errada e não calcula o custo que ela teve para produzir aquele produto ou aquele serviço. E ela tem esse custo, né? É bom você tocar nessa parte do contador, né? Essa confusão toda acontece, né, do meu ponto de vista, tá? Não pode ser alguém pode discordar, mas é o meu ponto de vista, tá? Essa desorganização toda acontece por alguns contadores, não são todos, claro, tem uns que trabalham muito bem, né? Mas alguns contadores que não estão nem aí para os clientes deles, só são emissores de boletos, né? Então, você emitiu seu boleto, sua nota fiscal, o contador vai lá e entrega, não quer saber se você pagou, se você deixou de pagar, como é que está o seu fluxo de caixa, se está positivo, negativo. Então, o contador, como ele virou uma obrigatoriedade, né, para emissão de boletos, né, na verdade todo ele é praticamente isso, né, hoje. Então, todos os contadores, graças a Deus que eu tenho do meu ciclo, tanto o Jorge lá, nosso amigo lá do Meni, eu vejo uma diferença na contabilidade deles, né. Eles são mais consultivos, né, tem as meninas também, lá da Mari, né? Tem o pessoal lá do Rio também, da Moreira e Castro também, que são mais consultivos. Então, eles pegam uma abordagem mais consultiva para o cliente. Isso tem contadores que não fazem. Aí vem o médico, o dentista, farmacêutico, que acha que o contador vai dar, né, aquele suporte necessário, é o contador herói, né? E aí acaba não dando, né? E aí acaba pegando... Alguns dão sorte, né? Outros dão azar. Né? Então, e aí começa a bagunça e começa o dado que eu trouxe nessa semana, né? 48% das empresas fecham em menos de 3 anos por falta de gerenciamento, né? Principalmente financeiro, né? Então, eu venho acompanhando também a cada 4 minutos uma empresa fecha no Brasil. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, o pessoal muito, né, e o contador, Thiago? ele tem uma responsabilidade muito grande de orientar o seu cliente. Né, de ver se ele está indo no caminho certo, né? O BPO financeiro também vem complementando o serviço do contador, né? Gerenciando as finanças, de quantos a pagar e quantos a receber. Né? Ajuda a empresa a encontrar soluções para os problemas que ela tem. Exatamente. Né? É o ponto de equilíbrio ali da empresa, é o quanto que ela precisa fazer para pagar todas as suas contas fixas, né? O que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro da empresa. Né? Isso é o mais importante, porque não adianta... Eu tive que aprender tudo isso daí na marra, Thiago, com a vida, né? Porque aí foi essa empresa de terceirização, depois eu vim, foi minha primeira empresa, depois eu vim para Brasília, aí eu fiz atendimento domiciliar muito tempo, então tinha que ter também uma empresa, né? Para fazer a administração desse serviço, depois entrou uma outra pessoa para me ajudar, e aí a empresa vai crescendo um pouquinho, né? E entra aqui mais um, e aí cresce mais um pouco. E aí, essa administração toda é um desafio, né? E como... Eu lembro que, assim, uma das coisas que eu mais tinha dificuldade era pensar, assim, como que eu vou contratar outro fisioterapeuta e calcular o que eu pago para ele atender o meu paciente que eu não consigo atender, né? Porque ninguém dá conta de uma quantidade grande de pacientes sozinho. A Juliana Marins veio aqui, né? Veio, a Gil Marins veio. Então, já tá foi esse lá, trabalho aí que a gente fez nela lá também, né? Então, é? a gente fez todo esse cálculo, esse caminho do dinheiro, esse caminho da porcentagem, né? Para ela chegar no valor de preço de consulta, né? Sim. Isso tem que ser calculado, né? Então, é isso que acontece muito nas empresas de institutos de longa permanência, né? O pessoal tem que saber calcular os seus custos. Principalmente deixar eles num patamar certinho, tipo, como é prestação de serviço, o custo fixo é muito alto, né? O custo variável ali é bem pouco, mas ainda mais essas instituições ainda tem a questão do medicamento também, então cada paciente que chega, né, cada idoso que chega, ele tem que calcular até o quanto que ele vai gastar de medicamento, né? E embutir isso também na precificação dele. Então, para quê? Para também não pegar e repassar esse valor tão alto para a família.
Pois é, e aí a Né? gente está aqui falando justamente, né, gente, que viver muito custa caro. Exatamente. Porque é caro, né? E a gente tem aí duas frentes desse público longevo, né? A gente tem, assim, Tiago, aqueles idosos que já estão muito comprometidos em termos de saúde, que aí eles precisam consumir instituição de longa permanência, que é o residencial geriátrico, tá, gente? Ou casa de repouso, para quem não está habituado com os termos da gerontologia, né? Então, eles consomem, as famílias precisam desse serviço. Home care, serviço de home care, muitas vezes precisa ser um home care bem completo, que tenha todos os profissionais, porque a gente também teve o problema de que os filhos hoje ficam no mercado de trabalho até mais tarde, não tem mais aquele tempo para executar aquele cuidado como era antigamente, né? Então, e precisa de clínica de fisioterapia, precisa de clínica de fonoterapia, de psicologia, nutricionista. Então, é uma quantidade ali de serviços muito grande que essas famílias precisam. E esses serviços, eles precisam existir, porque senão como é que esse idoso vai ser cuidado, né? E no outro lado, a gente vê um surgimento de um novo mercado, né? Já fiz até um podcast aqui com o Léo sobre isso, sobre economia prateada, que aí já é mais para nossa geração, para o pessoal um pouco mais velho que a gente, que tem 50, 60 anos. Mas hoje a gente tem um envelhecimento que já não tem mais aquele estereótipo do velhinho, doente, fora da sociedade, né? Hoje as pessoas 50 a mais, 60 a mais, elas estão namorando, elas estão casando, elas estão viajando, né? Só que elas continuam trabalhando, só que elas continuam tendo particularidades. Né? E aí, toda vez que alguma empresa me chama para fazer adaptação ergonômica e tal, e aí a pessoa não quer gastar, né? Quer adaptar menos e tal, eu sempre falo isso, olha, mas você vai ter cada vez mais funcionários idosos, né? Porque as pessoas realmente estão vivendo muito. E aí eu tô te falando isso porque nem as empresas estão preparadas para lidar com esses funcionários mais idosos e nem esses idosos estão fazendo um planejamento para aposentadoria, porque eles estão achando que eles vão morrer da idade dos pais e não vão, eles vão morrer muito mais velhos. Muito mais velhos mesmo. Exatamente. Então esse é o tópico que a gente até levantou, né? A gente tem que falar o planejamento financeiro. Planejamento financeiro, gente, não é começar a fazer planilha, não, gente. É o planejamento financeiro, que é uma aposentadoria privada, né? A contratação daquelas empresas, né? Que eu não posso falar o nome agora, que não patrocina a gente, mas tem, né? Tem algumas empresas que fazem essa questão, né? A Prudential, MedLife, né? Tipo, tem essas outras empresas que fazem todo esse acompanhamento, né? Até porque se você cai doente, você tem que manter seu custo de vida. Exatamente. Você para de trabalhar, você tem que ter seu custo de vida. Isso é um planejamento. Né? Não é um planejamento de, vou calcular o custo aqui. Não, é planejamento de longa data, né? É a coisa que você está pagando aqui um boleto de 300, 400 reais por mês, mas daqui você vai ver o benefício daqui a 30, 40 anos, quando você tiver mal das pernas que não consegue trabalhar. Exatamente. E aí vem toda aquela decisão lá atrás que você tomou, né? Fala assim, pô, cara, é verdade mesmo, eu poderia ter investido lá atrás e não investi numa previdência privada, não parei para pensar nisso, era o oba-oba, né? Isso. Era vamos viajar, só se vive uma vez. Isso. Vou morrer cedo. Vou morrer cedo. Aí se amanhã eu estiver vivo, vai estar vivo. Vai estar vivo, vai vir. A medicina não deixa ninguém morrer, os boletos vão chegar. Mês que vem a fatura do cartão de crédito, você vai ter que pagar. Então, repensa certinho esse negócio de só você vive uma vez. Né? Exatamente. Mas todo esse planejamento que tem que estar... A pessoa tem que tomar atitude agora, quando está com seus 30, 40 anos, para depois lá na frente você não se depender totalmente da sua família. Se não for uma família estruturada, ótimo. Mas se não for uma família estruturada? Pois né? Léo, e cada vez... Léo, obrigado. Tô lembrando o Léo. Beijo, Léo. Léo. Estamos com saudade de você. Ai, mas, Tiago, eu vejo muito isso acontecer porque, como eu faço mais adaptação ambiental em residência de idosos que estão já sendo cuidados, eu vejo a dificuldade da família em pagar as contas desse idoso que não se preparou para envelhecer. Então, às vezes, assim, é um idoso que teve um acidente vascular cerebral e ficou hemiplégico, aí ele já tem diabetes, tem
colesterol alto, tem um monte de comorbidades, né? Então, o risco dele ficar mais doente é grande. E aí, esse idoso, às vezes, só tem um imóvel, daí a família tem que correr, não tem dinheiro na mão disponível, né? Aí tem que correr para vender o imóvel, aí não sabe como que vai fazer com esse dinheiro que veio do imóvel para poder custear esse cuidado, né? Então, é complicado isso. É complicado, é como eu voltando a falar, né? Se for uma família estruturada, aquele idoso vai ter o seu conforto. Vai ter o home care, vai para casa de longo, como é que é? Instituição de longa permanência. Desculpa, não sou da área. Ah, é normal. Né? Mas, dependendo da família, vai ter a estruturação, né? Para dar o suporte necessário. Mas vamos ser realistas. Só 5% da população consegue dar esse suporte, né? Então, o restante, a família é totalmente desestruturada, o idoso fica sozinho, né? E o que eu peço, né? Tipo, o que eu falo é que seu pai e sua mãe só tem um, né? Tipo, não tem outro, né? Então, vamos olhar com mais carinho para a família, né? Que a família fala tudo, né? Então, eu tive esse caso, eu tenho esse caso ainda, meus pais... Meu pai já é falecido, já tá... Graças a Deus, tá melhor do que a gente. A minha mãe, eu sempre cuido dela, né? Então, tipo, sempre tem esse carinho de ligar todo dia. Minha mãe tem 74 anos, eu ligo todo dia, pergunto se tá faltando alguma coisa, se não tá precisando de quê, né? Então, tipo assim, essa proximidade mais da família acaba ajudando mentalmente o idoso, né? Ele não se sente tanto sozinho. Demais, né? Thiago. Ele precisa disso. Ele precisa desse acolhimento, né? Porque os filhos normalmente crescem e vai pra vida, né? Mas e aí, pai e mãe só tem um, né? Então, vamos olhar um pouquinho para casa, né? Vamos ver o que de repente, não sei onde vai chegar essa mensagem, mas vamos olhar um pouquinho para a família, né? Família é uma só, pai e mãe é um só, né? Sem dúvida. Mas eu acho, assim, eu gosto muito de cinema, Thiago. Eu acho que, às vezes, o cinema antecipa determinadas catástrofes, né? Eles parecem que, assim, tudo que a gente pensa que pode acontecer de ruim vai para as telas antes. Eu falo que talvez seja, assim, para dar um estalo na cabeça das pessoas, né? E uma coisa que a gente vê muito o cinema mostrar é essa coisa da dificuldade dessas famílias, das pessoas serem próximas intimamente, né? Então, quando tem que cuidar de inclusive tem filmes muito bons sobre isso. Tem um que eu adoro recomendar que chama Família Savage, que é muito interessante, e o Para Sempre Alice, né? Que ela fica com Alzheimer. Então, às vezes, esse pai e essa mãe não desenvolveram um vínculo afetivo forte o suficiente com esse filho para poder, para que esse filho tenha vontade de realmente cuidar dessa mãe, né? Então, às vezes foi uma mãe distante, não conseguiu se aproximar do filho. Sim. A gente tem casos assim, né? Eu vejo muito casos assim. E aí, o que fica de opção para essa família? Eu vejo muito também pai que separou da mãe, teve outra família, ficou longe dos filhos durante anos, e aí teve um AVC, teve Alzheimer, teve Parkinson, aí voltou. Aí a ex-esposa recolhe para cuidar, só que ela também já é idosa. E os filhos não conseguem cuidar. É muito difícil cuidar. E você não pode condenar esse filho por não conseguir cuidar. Porque esse pai foi totalmente ausente. Às vezes está há 20 anos longe. E esse pessoal é o que precisa muito do serviço das empresas, né? Exatamente. Principalmente os residenciais geriátricos. E antigamente, assim, eu faço, né, consultoria. E desde que eu fundei a Gerontologia Prática com foco em fazer consultoria, eu já atendi várias empresas interessadas em abrir residenciais geriátricos, né? Para mostrar para elas como que começa um negócio, o que é o público-alvo e tal. Mas eu não faço a parte financeira, né? Então, eu preciso contar com o apoio dos meus parceiros para isso. Eu faço a parte técnica, que, aliás, é importantíssima até para calcular o financeiro, né? Mas eu vejo que a pessoa ela chega, às vezes, com uma ilusão empresarial, sabe? Como é que é isso? Você tem essa experiência dessas pessoas que chegam para você com uma empresa totalmente desestruturada que elas acharam que iam faturar um monte de dinheiro? Toda hora, né? Toda hora. Todo mundo tem esse sonho, né? Então, tem empresário que eu cuido que fatura 1 milhão e sobra 10 mil reais. Então, olha, quando a gente vai apresentar para ele, o que você tá tendo essa empresa? Para que você tem essa empresa? Né? Só para falar que você tem uma empresa que fatura 1 milhão? Né?
O lucro é o que manda, o caixa é obrigação, né? Então, a gente sempre tem que estar mostrando isso para o empresário, até para saber o que ele está gastando, o que ele não está gastando. Né? Vamos botar para a realidade agora das instituições, das home care e tudo mais, né? Não adianta você que é o dono dessas instituições, você fechar 2 contratos e contratar 2 pessoas, né? Não adianta você tem que saber escalonar o seu serviço. Escalonar de um jeito é você o quê? Fazer processo bem definido, repetitivo, para todo mundo fazer o mesmo processo, acompanhar a mesma coisa, né? Para quê? Para você conseguir ganhar escalonabilidade. Senão, você perde a qualidade do seu negócio, né? Você acha que está contratando mais e está tendo mais qualidade, mas é o contrário. Quando você contrata mais, você tem que ter mais mão de obra por trás para controlar essa galera. Você tem que ter um RH forte, você tem que ter um financeiro certo, né? Você calcular hora extra e tudo mais. Então, é todo um arcabouço por trás, né? Se você não tem um processo bem definido, e é onde eu me apaixonei pela parte financeira, é onde o financeiro entra em tudo. Você compra esse copo aqui, o financeiro tem que saber. Você compra essa imagem aqui, o financeiro tem que saber. A tua linha de telefone, o financeiro sabe. Então a gente está em tudo, a gente sabe tudo o que acontece dentro da empresa. Não há nada que acontece na empresa sem o financeiro estar sabendo, né? E aí ali, por que a gente precisa saber? Porque a gente precisa mapear. Para quê? Para o empresário tomar a melhor decisão. Não adianta você tomar uma decisão sem você saber seus custos. Você está dando um tiro no escuro. Aí, gente, é igual apostar no jogo do Tigrinho. Aí joga lá e vê se dá lucro ou não. Né? Você tem que saber, vamos jogar o jogo de gente grande, né? Se você não quer brincar, não desce pro play. Eu sempre tive essa... Tá o play lá embaixo. Você quer virar empresário? Beleza, você é empresário agora. Então vamos jogar o jogo certo. Né? Vamos ter a responsabilidade certa, planejar as coisas certas, ter processo na empresa bem definido, ter um plano de negócio muito bem estruturado, né? Ter um planejamento estratégico muito bem estruturado em cima do plano de negócio. E o financeiro ele só vai acompanhar o que está no planejamento estratégico. Tá vendo? Que são coisas que você tem que seguir, você é empresário. Não é passo a passo, uma organização. Exatamente, não é simplesmente falar assim, pô, agora eu sou empresário. Ah, beleza, e aí? Sonho infantil, né? Não tem que separar o sonho infantil da realidade do mundo adulto. É isso que eu falei. Quer brincar? Vamos brincar de jogo sério, né? Que é o jogo sério, né? Você mexe com famílias. Tem muitas pessoas que dependem da minha empresa. Sim. Né? Então, você se torna um provedor de várias outras famílias. Então, isso você tem que ter ciência. Você não pode tomar uma decisão errada e, se der errado, eu demito 3 pessoas. Pô, você está mexendo com 3 famílias ali que dependem exclusivamente do seu serviço. Exatamente. Então, é um movimento que você faz que você tem que estar bem estruturado. Você tem que estar bem ciente do que você está fazendo ou não. Né? Igual eu falo com o pessoal, vamos investir em ads, agora é a hora, né? De investir em tráfego pago. Vou investir em tráfego pago. Aí um mês que não investe, a receita cai. Aí que decisão que ele tomou para tomar isso aí? Que dado estatístico ele falou assim, cara, esse mês eu não quero investir menos, vou diminuir, vou cortar 20%. Cai a receita 40%. Pois é. Exatamente. Eu tô passando por isso. Tá vendo? Tá vendo? Uma decisão que você... ajuda aí com uma o tráfego decisão que pago. você não toma errada, o financeiro tá em tudo, tá vendo? Eu tô falando de tráfego pago. Eu nem sei fazer tráfego pago, mas eu acompanho o número. Sim. Pra mim, o que aconteceu tá ali, tá registrado. O financeiro ele tem que olhar o que aconteceu no mês passado, o que tá acontecendo esse mês e projetar o futuro. Baseado aonde? Baseado no planejamento estratégico da sua empresa. Um erro que eu cometi, Thiago, foi ter contratado o tráfego pago sem ter um planejamento de objetivo desse tráfego e retorno desse tráfego, né? Então, é isso. É a mesma coisa que eu vejo acontecer com as pessoas que têm residenciais geriátricos ou têm... Ser empresário não é mole, tá, gente? Todo mundo acha que a gente é milionário. Não é não, tá? Tem boleto pra caramba pra pagar todo mês. É que você não foi na minha apresentação, né? Essa semana, né? Eu não pude ir, tava doente, uma pena. Quem quer boleto lá, todo mundo pegou lá o boleto. Mas é isso, cara. Nós somos os que têm mais boleto, né? E aí eu vejo acontecer muito isso, né? Acho que tem uns 4 meses, mais ou menos, eu fui fazer uma consultoria num desses residenciais geriátricos e a pessoa estava fazendo uma obra.
né? E ela me chamou, porque quando ela montou esse negócio, eu ajudei ela, eu e uma arquiteta parceira, a fazer o projeto, né? E colocar tudo dentro das normas de acessibilidade, poder ver o número de cuidadoras, de equipe de enfermagem que ela precisava contratar, tudo isso daí eu faço, né? Mas eu não faço as contas tem que ser você para fazer. Mas eu entrego o que ela precisa ali prontinho. E eu cheguei lá, e aí eu falei assim, mas você me chamou aqui porque você está fazendo uma obra. Mas semana passada você não tinha me falado que você tinha perdido 4 pacientes? 2 tinham falecido e 2 tinham ido embora? Qual é a da obra? Ah, não, mas eu tenho que ter um espaço, porque se aumentar o meu tráfego de pacientes, onde que eu vou botar? Porque já aconteceu daqui tá lotado e a pessoa chegar aqui e eu não ter onde botar, né? O maior erro então das a pessoa pessoas. Projeta. Fala um pouquinho disso pra gente, O maior erro das Thiago. pessoas, gente. Igual eu falei pra você, já dei a fórmula do bolo. Plano de negócio, planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o quê? É o quanto, é a previsão de receita, previsão de custo, tudo bonitinho, planilhado, né? O financeiro ele vai acompanhar para ver se isso que você planejou no seu planejamento estratégico está entrando certo, né? E aí o que acontece? Quando você não tem um planejamento estratégico, quando você não tem um plano de negócio para sua empresa, você trabalha no escuro. Todo mundo acha que o problema é venda. Não isso. é venda, teu problema não é venda. Eu canso de chegar a empresas para mim e falar assim, gente, olha só, eu tô com um problema, eu não consigo ver meus números. Eu quero ganhar mais dinheiro. Contratei a consultoria fulaninha de tal para melhorar minhas vendas. Bendito, você não sabe nem quanto que você vai precificar esse teu negócio. Exatamente. Como é que você vai aumentar o número de vendas? De repente você tá aumentando o número de vendas, você tá tomando prejuízo. E você não sabe. Como é que você quer tomar uma decisão sem antes olhar para dentro da sua empresa? Então as pessoas vivem hoje no mundo, tipo, eu acho que vai dar certo, e se der certo, e se não der certo? Aí o se não der certo, quebra a empresa. Pô, eu esperava X e aí quer culpar qualquer um, menos a decisão dela que tá errada. Sim, sim. Culpa todo mundo, ela é a última decisão, porque ela acha que tá certa. Né? Então, tipo, até o planejamento estratégico, tá tudo planejado ali. Quantos clientes eu preciso para planejar, para aumentar o número da minha sala? Qual é a minha ocupação operacional? Cara, isso é o mais importante. É o quanto que você tem ali de ocupação operacional. Ali, ocupação operacional, perdão, esqueci o nome. Depois eu vou lembrar até o decorrer do tempo. Mas é a capacidade operacional, perdão. Pois é, porque às vezes você vê um monte de gente chegando e você fica com aquela ilusão, mas eu tô com fila de espera e vou fazer uma obra. Meu porque, Deus do céu. Né, fila de isso espera é não enche dinheiro não, não bota dinheiro. Espera, né? Eu já peguei cliente que eu tinha fila de espera de 4 meses. Eu falei, quanto que você tá ganhando nessa fila de espera? Ah, nada, então você tem fila de espera pra mim não é nada. Aumenta o seu valor então. O pessoal que quer ficar, fica. Fila de espera só serve para aumentar o ticket da empresa. Pronto. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Thiago? Eu tenho dinheiro garantido. Não, se você tem fila de espera, você aumenta o valor da sua consulta. Ponto. É só isso, para isso que serve. Que você já é um profissional que tem autoridade no assunto e você pode sim aumentar seu ticket médio, senão você não teria tanto cliente fila batendo na tua porta, a tua fila de espera. A única coisa que serve fila de espera é isso. Né? Então você aumenta, vê se a sua capacidade operacional, agora eu lembrei o nome, a capacidade operacional da sua clínica suporta a quantidade do volume que vai vir, né? Se não suportar, aí sim você começa a planejar, fazer uma provisão antes, para você não tirar dinheiro do recorrer do tempo, né? Da onde vai vir esse financiamento, se vai ser parceria, se vai ser o que? Sociedade, né? Se vai ser um equity que você fez na sua empresa para você colocar ali para aumentar, né? Então tem várias formas de você captar esse recurso sem tirar do dinheiro do seu caixa, né? E aí essa decisão toda você tem que tomar com números da sua empresa. Lá no Sul, eu sou do Sul, né? O pessoal tem um ditado que chama colocar a carreta na frente dos bois, né? Então, eu acho que é esse o caso. Às vezes as coisas são feitas dentro de ilusões, de sonhos, né?
por falta de conhecimento das pessoas, né? Quando as pessoas me procuram para fazer consultoria para projeto de LPI, elas não têm noção, por exemplo, de como é que elas vão ter que fazer a decoração do local, por exemplo. Então, elas acham que assim, não, eu vou alugar um prédio, ou sei lá, uma casa e tal, e eu vou ter um custo baixo com a reforma, porque não vai precisar, eu vou precisar só pintar, eu vou precisar comprar umas camas, né? E não é assim, né? Para você montar um residencial geriátrico, tem uma série de particularidades que esse público precisa. O seu banheiro, os banheiros todos precisam ser adaptados. Existem normas técnicas de acessibilidade que o CREA fiscaliza. Para você liberar a obra, tem toda uma fiscalização. Você tem que tornar esse lar aconchegante. Então, não adianta você dizer, mas lá tem um papel. Isso é super comum de acontecer comigo. A pessoa me fala, mas doutora, mas eu não vou tirar esse papel de parede aqui porque está em bom estado. E aí eu vou ter que comprar outro papel de parede. E eu falo assim, olha, uma pessoa idosa não vai aguentar ficar aqui nessa sala com esse papel de parede listrado, porque papel de parede listrado dá tontura em idoso. Então, você vai ter que trocar o papel. Então, desde o planejamento do negócio, tem essa ilusão de que é tudo assim, relativamente fácil, né? Que você vai abrir, o seu negócio vai encher e tá tudo bem, né? E não é bem assim. Até esse cálculo de projeto tem que fazer, né, Tem que fazer lá atrás, antes da abertura da empresa, né? Bem na abertura da empresa. Então, você planeja tudo. Parece que assim, é uma encheção de saco que ele tá falando, tem que planejar, mas tem que planejar mesmo, gente. Você tem que colocar metas e objetivos para sua empresa. Você não pode simplesmente se arriscar, senão você cai na estatística do IBGE, do Sebrae. Quantos por cento que você falou? 48% em 3 anos. Nossa, quase a metade. Tem outra estatística também do IBGE, 4 minutos, a cada 4 minutos fecha uma empresa. Fecha uma empresa. Né? Então, se você colocar isso, o Brasil é muito grande, né? Tem gente aqui que, cara, pode estar ouvindo e falando assim, cara, realmente, se eu afetar uma pessoa aqui nesse podcast, pra mim já tá ótimo. Então, vamos planejar, vamos, né, ter mais responsabilidade, vamos brincar certo no play, né? Tipo, igual eu falei, né? Vamos descer pro play, vamos brincar de maneira certa, vamos ser responsável, vamos... Porque é vidas que trabalham, né? É vidas que a gente cuida, né? Sem dúvida. Se fecha uma instituição de longa permanência, por exemplo, para onde que vão esses idosos? As famílias vão fazer o quê? Né? Vão ter que sair correndo, né? Buscar uma outra instituição para deixar os idosos. Enfim, muitas famílias não têm mesmo condições de cuidar. Então, às vezes, o idoso está lá porque só tem uma filha que é solteira, tem que trabalhar o dia inteiro. Então, ela não teve opção, teve que colocar lá. Não é por maus tratos do idoso, né? Sim, porque muito no passado... até os próprios idosos, né? Minha mãe fica até brincando comigo. Você vai me jogar ali, asilo, asilo, não, né? Gente, não é asilo, não, mãe. Não, pelo amor de Deus. Minha mãe vai ficar comigo até o fim, né? Mas tem gente que não tem esse apoio familiar, igual você falou, não tem esse apoio familiar. E precisa ter ali, porque ela fica mais tranquila trabalhando, né? Sabendo que o pai está sendo cuidado. Se ele tomar um tombo dentro de casa, ele vai ser assistido, né? Então, é melhor ele estar lá do que estar em casa. Exatamente. Né? Então, tem esse percentual, né? Imagina você, dono dessa instituição, né? Controlando a sua empresa, que cuida de vidas, que tem empregados de trabalho, e você cuidando da sua empresa via planilha. Não dá. Sem tomar decisão nenhuma. Rezando para o cliente seu pagar o seu boleto, para você pagar um outro boleto que já está batendo nas tuas costas, né? Então, você tem que ter esse planejamento. Porque às vezes a pessoa acha que vai ser um custo. Eu vou contratar uma empresa, vai ser mais um custo. Mas eu sempre falo que, como é que é o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Então, com o planejamento, você tem muito mais chance de progredir no negócio, de ter lucro. Então, às vezes é uma economia que não vale a pena, né? Os novos empreendedores, as pessoas que estão recém começando, às vezes eles não têm essa visão, sabe? De que tem certas economias que não valem a pena, né? Porque elas vão te custar muito mais caro lá no futuro, né? Já acontece das pessoas me procurarem e acharem, por exemplo, que a minha consultoria é cara, mas eu falo, é isso, mas ó, você vai montar o residencial geriátrico do seu jeito, com a decoração errada, sem norma técnica de acessibilidade, sem ter como atender bem o público, você vai pagar um preço muito mais alto lá na frente, né? E isso é super comum. O pessoal acha que é caro, né? Vamos desmistificar o que é caro, o que é barato. Vamos desmistificar.
o meu caro, não é melhor você contratar a minha equipe do que você contratar uma pessoa para fazer o seu financeiro. A gente está falando de uma equipe para uma pessoa, né? Então custa muito mais em conta você pagar menos de um salário mínimo para ter uma equipe trabalhando para você, para te dar todo esse suporte de agendamento bancário, de controle de fluxo de caixa, né, de apresentação de resultado, de mapeamento do que está acontecendo na sua empresa, do que de repente você fala assim, vou pedir para o meu contador amigo fazer, que ele deve fazer mais de 300 empresas, ou vou contratar meu primo ou a minha esposa, que é formada em educação física, vai fazer, porque eu confio nela, né? Então, vamos profissionalizar, igual eu falei, vamos profissionalizar a sua empresa, né? A importância de você profissionalizar a sua empresa é tudo. As intenções são sempre boas, né? Eu sempre falo assim, as intenções das pessoas nunca são ruins. A pessoa, muitas vezes, é uma pessoa que tem um apreço por essa questão de cuidar de idosos, né? E ela tem muito carinho, e ela quer fazer algo para ajudar, e ela está sensibilizada, às vezes até porque passou algum problema na família, né? Mas tem que criar esse negócio com a ajuda de expertise profissional. E profissional, né? Porque sério, não é só né? amor, né? Eu falo assim, olha, amor não enche carteira, né? Minha avó sempre falava isso. Desde a gente ser pequenininha, ela falava isso. Olha, amor não enche carteira de ninguém. Tem que se planejar. Porque é isso, né? É exatamente isso. E eu vejo também isso nas famílias, sabe? Tem um economista bem famoso, Thiago Grossman, ele desenvolveu um modelo de saúde que chama modelo Grossman. Nesse modelo Grossman, ele fala do capital de saúde. A partir desse modelo, os gerontólogos começaram a estudar o que era capital de saúde. O que é capital de saúde, gente, para quem não sabe? Capital de saúde é você investir na sua saúde futura. Então, é a comida que você come hoje, o exercício que você está fazendo hoje, o check-up que você está fazendo anualmente, tudo aquilo que você está fazendo para que no futuro você tenha qualidade de vida, né? Então, esse é o seu capital de saúde. Isso faz muita diferença, porque às vezes a pessoa, por exemplo, não tem um capital de saúde, não investiu nisso. E aí, por exemplo, ela não tem músculos, ela tem baixa massa óssea. E aí, se ela sofrer um AVC, se ela tiver uma doença de Parkinson, ela vai pagar um preço muito mais alto, porque a condição física dela é mais frágil, né? Então, é importante a gente cuidar da nossa casa, o nosso corpo é a nossa casa. Mas o Grossman, ele falava muito de economia. E ele comparava o capital de saúde com o capital financeiro que você tem que fazer ao longo da vida. E ele falava que eles têm o mesmo peso na balança. Não dá para pensar só numa coisa e não pensar na outra, né? Então, esse modelo Grossman é muito interessante. Ele, inclusive, abriu os olhos do sistema de saúde pública, que também não calculava antigamente, né? Uhum. E hoje a gente tem, Thiago, já os hospitais com muitos idosos, né? E o serviço de saúde pública declinou em qualidade por conta do aumento, né, de demanda, e muitas vezes foi por falta de cálculo, né? Então, não é só questão pública, mas é privada, não é só questão privada das empresas privadas, mas a gente vê isso no serviço público e a gente vê isso nas famílias também. É uma ciência social, né? É a contabilidade. A contabilidade é uma ciência social, não é uma ciência exata. Né? É uma ciência social. A gente tem que se adaptar à realidade. E daqui a pouco, a gente não está prestando atenção, mas a gente só está prestando atenção no que está acontecendo, né? Tem uns idosos atípicos que vai começar a vir. Sim. E aí é outra realidade. Sim. É outro tipo de adaptação, é outro tipo daquilo, disso. Então, cara, é uma engenharia social enorme que tem que, se não for prestar atenção agora, é a mesma coisa que você trazendo agora para o governo e trazendo agora para o mundo físico, né? Pessoa física. Se você não planejar agora, lá na frente a gente vai pagar a conta. Exatamente. Entendeu? E essa ideia de que a gente vai viver muito, ela é importante, porque as pessoas, elas têm ainda aquela coisa assim de, com 70 anos eu já vou estar muito velho, com 80 eu vou morrer. E não é mais assim, né? Não é. A Tem gente quantidade até 92, 93. A quantidade de centenários que eu acompanho aumentou substancialmente nos últimos 10 anos. Então, assim, antigamente, quando eu entrei na gerontologia, na profissão, a gente tinha um centenário a cada, sei lá, 3, 4 anos aparecia um centenário. É a possibilidade de suplementação, nos últimos né? 5 anos,
eu tive centenário todos os anos. Suplementação que está em alta agora, a tecnologia aumentou, você consegue rastrear o que está faltando de vitamina no seu corpo. Sim. Né? Então, eu tô falando isso porque eu conheço a Carla, né? Carla de Castro, né? Então, Isso, ela passa tudo pra mim e fala assim, que vai estar aí semana que vem. Que é vem. nutricionista, não percam. Então, ela que é minha nutricionista. Então, ela fala assim, o que tá faltando aqui de mineral, né? O que tá faltando aqui de suplemento pra gente suplementar, né? Volta a crescer os cabelos que tá caindo, né? Então, tipo, é tudo você vai melhorando seu corpo, você vai aumentando sua qualidade de vida, né? Você vai tendo mais longevidade, né? Então, isso é o mais importante. Só que tudo tem um custo, né, Thiago? Exatamente. Né? A pessoa acha assim, não, se eu fizer exercício e comer bem por conta própria, sem orientação profissional, tá bom. E não é isso. Você tem um custo do nutricionista, o custo da sua academia, do plano de saúde. Os planos de saúde estão caríssimos, né? E então, assim, a pessoa da nossa idade, ela já precisa prospectar que ela vai chegar a mais de 90 anos. E tem um plano de saúde que agora é só para acima de 45 mais, né? Então já cai um pouco o custo do plano de saúde. Então, graças a Deus, ainda tem empresários que pensaram nessa metodologia, nessa engenharia social para atender, né, esse nicho desse público, né, que eu dei graças a Deus também que eu consegui achar esse plano de saúde mais em conta para minha mãe, então porque o normal já aumentou assim de um tem plano que nem 40%, aceita pessoas 60 a mais. 40% aumentou de um mês para o outro sem avisar nem nada. Então aí o que a gente faz? A gente procura alternativas, né, para pegar esse plano de saúde, né, mais em conta, né? E, cara, se não fosse o empresário, mesmo voltando a falar, se não fosse o empresário, né, esse Brasil não seria o que é. Sim. Que quem move esse Brasilzão aqui é o empresário, é o empreendedorismo, né? Então, a gente que paga o imposto, a gente que cria ferramentas que facilitam outras pessoas a terem mais longevidade, né, um atendimento melhorado, né? Então, se não fosse a gente, esse Brasil ia ser... Se não fosse um empresário desenvolver um plano de saúde especial para idosos, né? eu ia continuar pagando os 40% a mais para minha mãe. Então, tipo, e 40% afeta demais, né? Afeta muito, né? Imagina, e eu que sou financista, eu consigo pegar, né, e planilhar os custos. Imagina quem não é, né? Meu Deus do céu. Então, tipo assim, gente, o recado que eu deixo para vocês, agora eu vou falar pessoa física, tá? Pessoa jurídica não. Pessoa física, faz um orçamentozinho, o que está acontecendo na sua casa, né? Quem pode arcar com o quê, né? O que sobra com que cada coisa, medicamento para o idoso, né? Lá em casa, o meu pai, que era o meu falecido pai, 40% da renda dele ia só para remédio, para você ver, né? Então, aí mais 20% é para o plano de saúde, então... Você via que ele só vivia com 40% do que ele recebia. Trabalhou a vida inteira para receber 40%. E ele, financista, ele já fazia isso. Então, tipo, eu já vi aquilo ali. Eu falei, gente, olha a engenharia que ele faz aqui com os números, não sei o quê. Então, desde pequeno. Então, e a gente também na família acaba com algumas coisas de casa para sobrar alguma coisa. Né? Então, famílias, planilhem o que está acontecendo. Né? Planejem o que está acontecendo. Não saiam gastando com cartão de crédito adoidado, né? Controle mais os seus custos. Cheque especial também, pelo amor de Deus, não cai na besteira de cheque especial com o cartão de crédito junto, né? Façam essa planilha. E empresários, né? Também. Procurem profissionais, né, que possam auxiliar vocês nessa área de financeiro, né? Porque senão os seus custos, cara, vão sempre ser aumentando, e você não querendo aumentar o custo para manter o seu paciente, né? Você tem que entregar qualidade, você tem que procurar um profissional na área. Qualidade, exatamente, né? não pode, e ainda mais que é vida, né? É uma vida você que tá ali cuidando, contratar um profissional, né? que seja muito barato, mas que não seja capacitado. E se ele deixar seu idoso cair, né? O seu paciente idoso cair? Olha e se ele der o remédio errado? Olha a coisa que vem acontecendo. É uma vida que tá ali, toda uma vida. Então procurem profissionais na área de gestão financeira, contadores específicos para a área de saúde, que vão te dar um suporte melhor, vão botar uma carga tributária mais em conta para vocês. Não estou falando aqui que vai pegar e fazer milagre, sonegar imposto, não. Tem os anexos, tem o estudo todo, né, que você pode enquadrar a empresa num enquadramento melhor,
né? Então, procurem profissionais que deem esse suporte para vocês. Profissionalizem a sua empresa. Porque se você profissionalizando a sua empresa... é uma empresa também. Você profissionalizando a sua empresa, cara, olha, você gera emprego, você cuida mais de mais famílias que dependem de você, você cresce a sua instituição, né? Você tem um planejamento, você pode aumentar até quando que você pode fazer uma franquia, até quando você pode contratar outra pessoa, né? Então esse é o recado que eu deixo aqui, porque acho que a gente já está estourando o tempo, não, né? Ainda tem quase. Tá quase. Tiago, eu já vou combinar com você que você vai voltar aqui para falar de franquia, porque tá agora muito na moda a franquia do método Supera, a franquia tem um outro método de ginástica cerebral, franquia de instituições de longa permanência. E assim, muitas pessoas também têm essa ilusão de que é mais fácil uma franquia. Então, você vai voltar aqui num outro dia para falar de franquia. Mas eu vou te contar agora uma experiência que eu tenho lidando com as famílias. Eu acabei até de lançar um curso sobre isso, né? Mostrando para a família tudo que precisa ser planejado dentro da residência, dos custos, enfim, para que essa família consiga manter o cuidado do idoso. E uma das queixas que eu mais tenho, tanto dos meus clientes quanto dos meus alunos, é se perder nas contas do que compra. Então, assim, aí eu pergunto assim, quantos pacotes de fralda você compra todo mês para o seu pai? Ah, não sei, nunca calculei. Como é que eu vou calcular isso? Porque troca cuidadora, porque eu falo, gente, tem que ter um livro caixa, tem que ter um registro. Quando é que acaba o remédio, né? Então, a pessoa, ela começa a medicar o idoso, ela não sabe quando que acaba o remédio. Aí acaba o remédio no dia que tem que dar, tem que sair correndo para a farmácia. E tudo isso desequilibra. Compra coisa à toa de monte. Tem um módulo do meu curso, gente, que é só sobre isso. Para vocês que estão aí me escutando, que são filhos de idosos, não gastarem dinheiro à toa, porque a pessoa compra. É cuidador, é cadeira, o andador, é cadeira disso, é cadeira daquilo, é não sei o quê. E às vezes esses equipamentos de tecnologia assistiva não são necessários para aquele idoso, porque cada caso é um caso, né? Então, realmente as pessoas se atropelam. E eu acho que nas empresas é a mesma coisa também. É a mesma coisa. Porque é cálculo de insumo, né? A empresa é só um reflexo do que acontece na pessoa física dele, né? Então, se ele não consegue controlar a sua pessoa física, dificilmente ele vai controlar a pessoa jurídica. Ou ele vai juntar tudo, vai ficar aquela confusão, como eu falei lá atrás, né? Vai ficar aquela confusão toda de não saber o quanto que gasta, o quanto que precisa, porque não tem um planejamento. Igual você falou, tudo tem um planejamento. Exatamente. Quantas fraldas utiliza por dia? Pô, beleza, se você já tem um estoque de 50, você sabe que aquele estoque ali só vai durar 10, 15 dias, dependendo da utilização. Então, é tudo mensurável, se você não tem dados, você não consegue mensurar nada. Sim, não anota, né? Você não tem anota, caixa, você não tem né? nada, você tem que anotar. Pelo menos você tem um software que faça isso para você, excelente. Quantas vezes meu pai fez o cocô feliz? Toma, bota ali. Quantas fraldas ele vai utilizar no mês? Você faz aquela conta, multiplica por 31. Deixa uma reservazinha, porque o mês vai até 30, então deixa uma reservazinha, mas pouca, não deixa uma reserva grande. É a mesma coisa que você falou, remédio, compra um remédio assertivo, separa naquelas caixinhas, né, certinha, bonitinha, por dia. Conta quantos comprimidos ele consome ao longo do mês. Né? Isso tudo afeta o financeiro, tá vendo? O financeiro entra em tudo. E a emergência também, porque aí acaba o remédio de noite, aí a pessoa tem que sair correndo. Exatamente. Né? Então, é uma questão aí, é como você fala, né? E o Grossman falava também, é um conjunto de... corpos, pessoas, mentes e dinheiro, porque nada funciona sem dinheiro, não né? Dá. Tiago, queria super agradecer. Esse tema é muito importante. Fazia um tempão que eu queria falar disso, mas acabou que eu fui encontrando outros assuntos e deixei isso para lá e foi maravilhoso a gente ter conseguido esse tempo hoje para conversar aqui. E eu quero que você volte para falar das franquias, para falar um pouco dessas opções de negócio dentro do empreendedorismo prateado, né? Então, super obrigada mesmo. As informações, tenho certeza que ajudaram quem estava aqui nos escutando. Eu queria que você falasse agora onde que fica a sua empresa, quais os contatos, o Instagram. O Instagram é o WOBPO, é owo.bpo.
se você quer saber mais um pouquinho sobre o nosso negócio de BPO financeiro, é www.wobpo.com.br. Tá tudo explicadinho lá, como é que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Tem o meu contato todo lá, né? Nosso escritório fica aqui no setor Hoteleiro Norte, no Fusion, né? Aqui bem pertinho. Então, tá aberto. Telefone que o pessoal possa ligar? É 61 99 141 2929. Meu contato direto. Então, quer falar comigo, já entra em contato, já manda para mim, que a gente está aqui para atender da melhor forma. Fala de novo, Thiago. 61 99 141 2929. Beleza, gente. Conseguiram anotar? Espero que sim. Mas, enfim, muito obrigada, Thiago. E a gente ainda tem muito pano para a manga para falar sobre isso. Pode contar comigo. Agora a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco eu vou voltar com uma outra convidada para falar de um outro assunto um pouquinho mais leve, né? Vamos falar um pouquinho de alegria, vamos falar um pouquinho de retomada da qualidade de vida, né? Mas a gente tem que sempre falar das duas coisas. Não dá para a gente deixar negligente com os problemas que a gente tem, né? E então, gente, vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco eu volto com a Vitória Meira, que é da Na Hora H Sexy Shop. Até já!